Bom dia, meu amigo, minha amiga. Eu sou engenheiro Avelar do canal Aprender e Fazer na Engenharia Civil. Hoje eu quero tratar com você do assunto arcos na estrutura de uma viga. Afinal de contas, a introdução dessa armação complementar em arco junto com a armação tradicional, que é de ferragem, de armação inferior, armação superior, estribos, o profissional acrescenta 2 ferros ou 3 no formato de arco dentro da viga, com a intenção de lhe conferir, de conseguir maior resistência dessa viga. Consegue, esses arcos aumentam a resistência da viga. É disso que eu vou falar com você. Num próximo vídeo, convido você a assistir também, eu vou falar de outros profissionais que introduzem na ferragem tradicional da viga uma ferragem treliçada, triangular, como esta azul, também com a intenção de conferir, de aumentar a resistência da viga. Vamos ao arco, para o vídeo não ficar muito grande. Por que o profissional intuitivamente entende que ao colocar 2 armações no formato de arco dentro da armação tradicional da viga, ele vai conseguir ganho de resistência, aumento de resistência? Na antiguidade, ao redor do mundo todo, a gente vê isso na Grécia, vê em Roma, construções de 300, 500 anos antes de Cristo, já se fazia uso do formato de arco na estrutura. Aqui eu represento uma estrutura em cantaria, pedras, né? Observa para você ver o corte das pedras, o formato das pedras, formando esse arco, faz com que consiga uma resistência. Essa pedra não cai porque ela está exprimida por essas duas. Essa não cai porque está exprimida por essas duas. Assim por diante. Essa não cai porque está exprimida por essas duas. Então, intuitivamente, chegou nesse formato de arco que confere grande resistência à estrutura e confere mesmo. Até hoje ainda se constrói agora com ciência, com tecnologia, com estudo, com entendimento das razões da resistência conferida pelo formato de arco, ainda se vê construções de arco pelo Brasil, pelo mundo. Aqui eu fiz 3 exemplos. Nós temos ponte com a estrutura em arco, com a mesa da ponte embaixo, na parte inferior. Aqui seria um arco de concreto armado e os tirantes seriam vigas, a tração, né? Resistindo, segurando, dando estabilidade, suportando por tração a mesa da ponte, tá certo? Então, uma ponte com a mesa na posição inferior ao arco em concreto armado. Aqui eu representei uma com a mesa da ponte numa posição intermediária ao arco. E essa seria de aço. O arco é de aço, alma cheia, viga no perfil I, por exemplo, ou W, né? A viga, aqui seriam tirantes também em aço, maciço, alma cheia, e aqui a mesa da ponte, aqui embaixo está o rio. Um terceiro exemplo que se vê também, e aqui eu representei o arco em treliça espacial, né? Um arco treliçado, metálico. Treliça aqui seriam os apoios, os pilares, aí no caso submetido à compressão, segurando a mesa da ponte, que pode ser também em treliça espacial. É claro que não significa que esse tem que ser de concreto, esse de aço, alma cheia, e esse de aço treliçado. Você vai ver esse com treliça, esse com concreto, etc, etc. Então, o arco funciona sem dúvida nenhuma na estrutura espacial. E por que o arco... Vou tentar ser bem rápido aqui, porque a intenção do vídeo é uma coisa mais prática, mas vamos falar um pouquinho da teoria rapidamente aqui.
Se você tiver uma estrutura reta, submetida a cargas verticais, eu vou pôr só uma carga concentrada no centro, poderia ser carga distribuída. E essa estrutura reta, para resistir a essa carga nela, a estrutura não tem massa, componente no sentido da carga. Então é necessário, surge aqui o momento fretor, surge aqui forças, tensões de tração aqui embaixo, tá certo? De tração e de compressão aqui em cima. Esse binário, essa força de compressão em cima e tração embaixo, representando só o docente, esse binário é que é o que chamamos de momento fretor. É esse binário é que resiste, contrapõe a essa carga na vertical. Por quê? Porque não tem massa, não tem estrutura na vertical. Para ficar mais claro ainda, para você entender, se fosse um pilar com uma carga aqui na vertical, não surge momento fretor. Se a carga estiver bem centrada, não surge esse binário, não surge momento fretor, porque a massa resistente, a estrutura resistente, está na mesma direção da carga. Então aqui vai surgir compressão. Da mesma forma, se tivermos presa ao teto, pode ser um cabeado, pode ser uma estrutura presa a um teto, e a força estiver aplicada aqui, também não surge momento fretor, não surge binário nessa estrutura, surge só tração. Mas o que acontece nesse caso? Voltando aqui, a carga está em uma direção diferente da direção que a estrutura resistiria, que são essas. Está em posição ortogonal aos apoios, você está entendendo? Então a estrutura tem que pegar essa carga aqui e levar para o apoio, posição ortogonal, perpendicular. Então tem que surgir aqui surge aqui dentro dessa viga essas forças, no caso compressão em cima e tração embaixo, para suportar essa carga que está na posição ortogonal da viga. Tanto é, eu vou entusiasmando, né? Vou me entusiasmando, tanto é que se, deixa eu apagar com a mão mesmo, o apagador sumiu. Prova tanto disso que eu estou falando, que se a estrutura não for muito esbelta, imagina um ferrinho, um ferro fino, que não tiver espaço, massa, para surgir esse binário de força que eu te falei no caso da viga, compressão e tração, que é o momento fretor que resiste à carga que está atuando. Se a estrutura for muito esbelta, ao se aplicar uma carga, você não tendo espaço aqui, você está me entendendo, né? Você não tem espaço, ela é muito fina. No mínimo espaço, é claro que vai surgir ali também o binário, a força, tração e compressão. Só que a distância é tão próxima entre a tração e a compressão, é tão próxima, centímetrozinho, que vai dar um momento fretor resistente muito pequeno. O que vai acontecer? Essa estrutura vai se deformar para conseguir resistir a essa carga. Porque quando ela se deforma, olha que interessante, quando ela se deforma, aí, se você puser isso aqui numa posição maior, você vai ver que aí você já tem aqui na estrutura, já surge uma componentezinha vertical para combater, para resistir ao esforço vertical. Então essa força que surge aqui na estrutura já fletida, tem uma componente na vertical que é o que vai combater essa força. E é claro, tem a componente horizontal, essa vem para os apoios, fica, vamos dizer, perdida no sentido de combater. Então o que acontece? E aí você vai entender agora por que a estrutura em arco deu tão certo intuitivamente, empiricamente no passado e agora no entendimento da ciência.
Quando a carga atua aqui, vamos continuar com uma carga só, concentrada, podia ser distribuída, como é o caso das pontes, mas enfim, quando a carga atua aqui, na estrutura, você tem já um componente, você tem já nessa força que surge aqui, você já tem um componentezinho na vertical. Se eu fizer a decomposição dessa força, você lembra da decomposição de força? Essa força que surge na estrutura assim, ó, porque ela é curva, você vai decompô-la, você pode decompor no plano cartesiano, numa componente x e noutra componente y. É essa componente y que vai combater o esforço solicitante, a carga para baixo, essa componente y para cima, que surge no arco. Você lembra lá quando a estrutura era reta? Não tinha essa componente na força que surge aqui. Então o que combatia era só o binário que se cria, compressão e tração. Esse binário, momento fretor, é que combatia a carga na estrutura reta. Na estrutura curva, é claro que vai ter também o binário, vai ter tração e compressão aqui, mas muito menor, muito menor. Então, resumindo, o arco, você consegue combater o esforço distribuído ou concentrado que atua no arco com compressão e tração, principalmente compressão na estrutura do arco. Força de compressão na estrutura do arco combate o carregamento vertical de cima para baixo. E é claro, momento também, mas momento muito menor. Então, se naviga reta para combater essa carga de 2.000 kg por metro quadrado, 2 toneladas por metro quadrado, se você vai ter um momento fretor assim, ó, você lembra lá do momento fretor assim, ó, P2 sobre 8 aqui no momento fretor, nessa estrutura você vai ter um momento fretor bem menor, porque o esforço de compressão que surge no arco combate bem a carga. Então acho que você me entendeu por que o arco existe até hoje, funciona até hoje. Mas vamos voltar ao que interessa. E dentro da viga? Adianta colocar o arco, já que o arco existe, o arco funciona, a estrutura de arco. E dentro da viga? Adianta colocar? Não adianta, não coloque. Se você quiser mesmo colocar uma armação em arco dentro de uma viga, coloque assim, pelo menos. Assim ela vai te ajudar na tração. E interessante que a tração maior é que ela está na posição boa para combater a tração. À medida que vai aproximando os apoios, a tração vai diminuindo embaixo e surgindo em cima do apoio. Você sabe que em cima do... Imagina um apoio aqui. Aqui vai ter tração. E a estrutura em arco que você pôs vem para cá ajudar a combater. Então, se você quiser pôr mesmo o arco na viga, coloque nessa posição. Nessa posição aqui não ajuda, não adianta nada. Por que lá adianta, aqui não adianta? Porque lá o arco está trabalhando no espaço. A estrutura é o arco. O arco e ar, espaço, o arco, aqui não. Aqui você vai completar essa viga. Então, é o conjunto, o casamento, a solidariedade da resistência do aço com o concreto que vai envolver essa ferragem, é que vai dar a resistência da viga. E como você sabe, a viga depois de concretada, essa armação de baixo vai resistir à tração, como eu te falei lá, ao binário, tração. A ferragem de cima, a compressão. Ah, mas então o meu arco pode ajudar na compressão. Dificilmente vai acontecer de você que não calculou a viga, pondo a ferragem sem cálculo, né? Se você está pondo esses arcos, não tem o cálculo de um engenheiro que tem conhecimento. Dificilmente vai coincidir que você fazer uma armação tal que surja compressão em cima necessária à atuação da ferragem. Tá certo? Porque a viga embaixo a ferragem para tração, em cima o concreto. E essa ferragem de cima? Normalmente para segurar os estribos que são necessários.
essa ferragem normalmente não combate compressão. Mas volto a dizer, para ficar bem claro, se coincidir da sua viga ter uma ferragem muito boa embaixo, a linha neutra, você que estuda engenharia sabe da linha neutra, a linha neutra sobe muito, a tração embaixo chega ao limite, e aí surge tanta compressão em cima que só o concreto não resiste. Aí a armação ajuda na compressão, mas não é o caso. Quando você põe 2 arcos desse empiricamente na viga, então em concreta, essa armação ficou perdida. Atrapalha? Não, não atrapalha. Se o seu consultor, o seu pedreiro, puser armação suficiente, armação tradicional suficiente para resistir ao esforço da viga, a ferragem inferior, superior, estribo na posição certa, para combater o cisalhamento, etc., e ele temar muito em colocar esses 2 arcos, para não desagradá-lo, deixa que coloca. Não adiantará nada, mas não atrapalhará, não diminuirá, não atrapalhará. Atrapalha que você vai gastar dinheiro à toa com essas 2 ferragens. Mas para ele ficar satisfeito, para continuar fazendo sua obra satisfeito, deixa ele colocar. Tenta primeiro convencê-lo a colocar os arcos nessa posição assim, que aí ajuda na tração aqui embaixo, ok? Se você gostou, dê o like, comente, eu respondo a todos que eu souber, e não deixa de assistir o outro que eu vou fazer, que é a estrutura com treliça. Muito obrigado.